Eu estou me sentindo muito emocionado aqui, nesse momento e com esse grupo de pessoas. Eu acho que nós estamos fazendo acontecer um momento histórico. Nós temos aqui dois fatos relevantes na minha leitura. Um fato é esse documento que vocês têm na mão, que são as propostas que foram discutidas, amadurecidas desde dezembro, para poder serem encaminhadas e vão trazer consequências, se Deus quiser, e a importância dessas propostas está nas consequências. O outro fato é a coalizão em si. A coalizão em si talvez não tenha tido até o momento a percepção do seu significado. O que está acontecendo conosco enquanto sociedade? Nós estamos vivendo uma grande transição de uma sociedade lenta, uma sociedade simples, uma sociedade previsível, controlável. Nós estamos entrando numa sociedade com muito mais gente, pessoas conectadas com uma tecnologia muito barata e muito poderosa. Estamos vivendo uma nova complexidade. E essa complexidade tem como talvez a principal característica o reconhecimento da interdependência entre os elementos do sistema. O que a coalizão está fazendo é desenvolver essa competência para lidar com a interdependência. Reunir pessoas que têm conflitos de interesse, perspectivas divergentes, que não mais produzem a ruptura, mas que buscam uma convergência, trazem mais inteligência, mais ciência, para entender essa realidade mais complexa, para então encaminhar instrumentos de gestão, providências que permitam a gente dar conta de um diagnóstico e de providências dessa nova complexidade. O objetivo da coalizão nasceu no finzinho do ano passado, quando a gente começou a perceber que havia necessidade de uma reunião da sociedade para tratar das questões de mudanças climáticas sobre uma outra ótica, não sobre a ótica da dor das mudanças climáticas, de todo esse lado pesado, mas principalmente sobre a ótica da oportunidade que isso pode representar para o nosso país, para o mundo empresarial brasileiro, para o mundo da sociedade civil brasileira, em cima da construção das bases de uma economia agrícola, florestal, integrada, forte, sólida, pujante, com uma gestão territorial também integrada, com valores socioambientais, quer dizer, todas essas questões, muito mais sobre a ótica de uma oportunidade única que pouquíssimos países têm, e que certamente vai ser o desenho futuro, talvez muito mais próximo do que a gente imagina, e que coloca o Brasil numa posição muito interessante para ocupar esse espaço, não com o peso que a gente tem tratado, ou mesmo com as dores que sofremos na discussão do Código Florestal, mas trabalhando com uma visão de país, uma visão muito mais positiva das oportunidades que todos temos. Então, realmente, a coalizão, acima de tudo, é uma oportunidade de diferenciação do Brasil. Não, eu vou agradecer a todos, eu estou realmente emocionada aí, esse movimento todo começou pouco antes do Natal, né, a convocação aí, Penido e uma turma que começou a convocar pouco antes do Natal, e foi impressionante, isso já mostra a adesão e a maturidade, a percepção de uma necessidade do Brasil estar presente em um tema tão importante. O Brasil é player, é protagonista quando a gente fala de floresta. Ele é player, ele é protagonista quando a gente fala de agricultura na questão do clima. E esse é um ano decisivo. Em Paris, agora, em dezembro, a gente vai estar discutindo um novo acordo global. Do ponto do business, né, a contribuição do Brasil, sem dúvida,
como solução tecnológica para você reduzir a emissão de carbono, a emissão de CO2, é fundamental nessas duas áreas, e a gente tem que mostrar essa oportunidade para o mundo todo. Então, é muito emocionante, com todas as dificuldades, desde o início da primeira reunião, pouco antes do Natal, pouco antes do Carnaval, era sempre assim as datas, mas engrossando o número de pessoas e a participação, e hoje a gente tem mais de 40 instituições presentes. O CEBED esteve presente junto com, como já falou o Ricardo, já falou o Roberto, duas outras instituições representando a sociedade civil, e o Etos. Desde a concepção, desde o início desse processo, para a gente tem sido um privilégio. Eu acho que é um movimento, sim, porque mais do que o que está escrito, as pessoas estão em busca de construir alguma coisa que vai para além de 2015. 2015 é um marco, mas aqui se abre um processo para ir além disso. O Observatório do Clima, aqueles que ainda não conhecem, é uma rede formada aqui no Brasil em 2002, sempre teve por objetivo justamente fomentar o debate sobre como o Brasil se coloca frente ao desafio das mudanças climáticas, tanto do ponto de vista da mitigação, como dos desafios de adaptação, já que hoje a gente já enfrenta impactos do aquecimento global. Apenas para dar, talvez ilustrar, o tamanho do desafio, algo do que nos une aqui, vale a pena trazer alguns números, e trazer um choque de realidade, para nos dar conta do tamanho do desafio. Um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, na verdade um Atlas de Desastres Naturais no Brasil, que avalia registros de desastres naturais no período de 1991 até 2012, chega à conclusão de que, naquele período de 22 anos, nós tivemos entre 126 e 127 milhões de brasileiros afetados, desastres naturais, em decorrência de um clima mais extremo, de um clima mais hostil. Nos últimos 10 anos daquele período, entre 2003 e 2012, o número de registros diários de eventos climáticos extremos, ou de municípios em situação de emergência ou calamidade pública, eram 8 por dia ao longo daquela década. Entre janeiro deste ano e este momento, até 12 de junho, que é o último dado da Defesa Civil, de registros da Defesa Civil, nós tivemos, no Brasil, 1.054 municípios que entraram em situação de emergência ou calamidade pública em função de um clima extremo. A gente poderia falar aqui da crise hídrica aqui do Sudeste, a seca que se alastra por alguns anos no Nordeste, enquanto que municípios da costa do Nordeste passam por situação severa de chuvas. Nós temos enchentes atingindo agora o norte do Brasil, dezenas de municípios e centenas de milhares de pessoas sendo afetadas por grandes enchentes. De uma certa forma, o que a gente está fazendo aqui é unir diferentes em torno de uma mesa para pensar como o Brasil enfrenta este desafio e transformando esse imenso limão numa grande limonada, transformando aquilo que são as nossas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Mas eu acho que é importante lembrar que a coalizão, já muita coisa foi dita aqui dos seus objetivos, e ela tem dois lados. Tem uma primeira etapa, que foi, 3 lados, vamos dizer. Uma primeira etapa que foi trazer todas as pessoas juntos e continuar trazendo outras pessoas, muitas vezes que atuaram historicamente de lados opostos ou de posições talvez não tão convergentes, a sentarem à mesa e discutirem um tema que é um tema geral, que é um tema de todos, que é um tema não só de Brasil. O segundo momento é a Conferência de Clima em Paris. Acho que essa é vamos dizer, o primeiro motivo que trouxe todos juntos, mas certamente não é o principal. Paris é muito importante, na minha opinião, quando eu levo em consideração toda a parte do setor produtivo, ou seja agricultura, seja a parte florestal, seja as empresas, as indústrias, que aqui não estão, vamos dizer, diretamente representadas, mas muito para a gente começar a conscientizar e começar a mover as negociações internacionais de comércio, as negociações internacionais entre os países, para que essas negociações incorporem as discussões de sustentabilidade. Mas, na minha opinião, o mais importante será o apoio da coalizão, a função da coalizão no pós-Paris.
ou seja, em como a sociedade brasileira vai interagir nesses temas de produção e proteção. A Rural, desde 1919, tem passado por quebras de paradigma. Essa não é uma novidade no mundo, não é uma novidade no Brasil, mas a transição passa por 2 pontos principais: mercado e tecnologia. Nós precisamos envolver os mercados, os consumidores precisam comprar produtos com sustentabilidade. Nós criamos um mercado através da regulação e nós precisamos agora criar, de fato, um mercado a partir do interesse dos consumidores de comprarem produtos com características, com funções de sustentabilidade. E a outra é tecnologia. Nós vamos achar tecnologias, nós vamos passar pela inovação para, de fato, conseguir criar e produzir com sustentabilidade a níveis competitivos. Então, isso nós precisamos ter em mente. O mercado e tecnologia, sim, faz parte total da sustentabilidade e, por isso, a sociedade rural brasileira quer contribuir nesse processo com todos que estão aqui. Obrigado. É um dia emocionante, realmente. A gente está às vésperas de Paris, com muita apreensão, esperando a ambição dos governos. E aqui vem uma mensagem forte de um dos países mais importantes da economia global. Então, a gente está muito feliz de poder estar junto com vocês. Quem está sentado aqui na frente poderia estar aí atrás e vocês poderiam estar aqui. Estamos todos juntos nisso. É um trabalho coletivo que cada um de vocês teve um papel e vai continuar tendo. A gente está esperando novas adesões, esperamos que vocês também se engajem na busca dessas adesões e na divulgação da mensagem. O mais difícil não é o que a gente colocou no papel, o mais difícil vai ser implementar, criar as condições para a implementação. Queria destacar 2 temas aqui do documento. Um, em primeiro lugar, é o Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. A gente sabe que para o Brasil ajudar a alimentar em 2050 mais de 10 bilhões de habitantes no planeta, vai ser preciso mudar a forma como a gente produz, e isso está na mão de vocês todos, de todos nós. Então, a implementação do Plano ABC é fundamental. Ele é um grande exemplo de como o Brasil tem compromisso com isso. Fazer ele acontecer é crítico, e gerar os instrumentos econômicos para sua viabilização também. Recentemente, o professor Roberto Rodrigues esteve circulando pelo Brasil, mostrando aí algumas sugestões de como implementar e incrementar. É fundamental a gente dar força para o Plano ABC. E o segundo tema é a questão da restauração. Acho que, finalmente, a gente se deu conta que é necessário trabalhar na restauração de áreas degradadas. A gente está entrando na era da restauração. Até agora, as notícias são de degradação do planeta. A gente tem a grande chance de mudar isso. Exemplo de liderança nesse espaço tem acontecido no mundo e internacionalmente a partir de desafios como o Bond Challenge, como a Declaração de Floresta, como a Iniciativa 2020, o Brasil aderindo a isso através dos seus estados. A gente sabe que tem muita área para restaurar, e isso gera uma economia florestal que vocês vão ver aí no nosso documento. E ainda, só para finalizar, eu acho que tem alguns grupos mais vulneráveis, as populações mais pobres são as que vão pagar a conta mais alta, a gente tem que prestar atenção nisso. E as mulheres têm um papel fundamental. Liderança feminina é fundamental para a gente chegar nos objetivos. E não podia deixar de citar a liderança do Papa, que está nos inspirando, colocou a encíclica, que, enfim, contempla tudo que a gente está falando aqui e muito mais. Fundamental a gente se aliar com essas forças que estão trazendo essa mensagem para a gente. Obrigada. Hoje é o Dia da Coalizão. Para mim, é um dos movimentos mais importantes da atualidade. É um movimento ágil, é inovador e harmonioso. Eu tenho um carinho muito especial pela coalizão, por ela ser um movimento que reúne partes diferentes, interesses diferentes, em prol de uma causa comum. O AIBA, é uma associação que representa 5,5% do PIB. E essas empresas contribuem para mitigar alterações no clima. Elas reúnem 91% da produção de madeiras para fins industriais. É uma base importante de florestas. Ocupa uma área de menos de 1% do território nacional. E tem um alto estoque de carbono, de árvores plantadas e nativas. Em 2014, para vocês terem uma ideia do impacto desse estoque, os 7,7 milhões de hectares de árvores plantadas no Brasil foram responsáveis por 1,7 bilhão de toneladas de carbono, de CO2. O que equivale a um ano de toda a emissão brasileira de carbono.
Bom, nós esperamos que os documentos gerados pela coalizão possam servir como base para regulamentação, para defesa de princípios e expansão dos setores agrícola e florestal. O Brasil é muito forte na área de energia renovável, agricultura e florestas. Então, nós temos toda a condição de ser uma voz expressiva nas discussões internacionais. Eu queria enfatizar esse ponto. O brasileiro, nós não costumamos, em geral, estar presentes nos fóruns internacionais dos diversos temas. E esse aqui é um exemplo onde a gente tem competência e somos reconhecidos. Nós vamos entrar lá como um grupo sólido. As questões, a percepção que o Brasil tem lá fora é uma percepção de credor. Nós já vamos entrar como credor. Esse grupo está aqui, já esteve com o ministro Joaquim Levy, certamente podemos ter noção do impacto que esse trabalho vai poder gerar. Parabéns a todos vocês que tiveram essa iniciativa. Vamos em frente. A Única hoje congrega cerca de 60% da produção de cana-de-açúcar, de açúcar e etanol do Centro-Sul, com cerca de 130 associados. Entre esses está inserida a Copersucar, com 22 grupos econômicos, 42 usinas, respondendo por 20% da produção nacional. Essa fatia da produção que eu me sinto representado aqui. Então, é uma fatia bastante relevante da produção de etanol, açúcar e bioeletricidade. O modelo de atuação da bioeletricidade do biocombustível é um modelo admirado no mundo inteiro. Um dado relevante é que cada 1.000 litros de etanol em substituição a combustível fóssil, ele mitiga 2 toneladas de carbono equivalente. Significa que, por ano, nós contribuímos para a mitigação de 54 milhões de toneladas de carbono aqui no Brasil. É um número bastante representativo. Então, o crescimento da nossa indústria, ele está absolutamente alinhado, ele caminha junto com os objetivos de um clima melhor, com os objetivos de a gente eliminar o carbono, ou mitigar carbono na nossa atmosfera. E a gente enxerga este movimento como um movimento absolutamente fundamental para a gente levar essa consciência para o mundo, de reproduzir o exemplo brasileiro, tanto no consumo como na produção com base numa economia de baixo carbono. Bom dia a todos. É assim, realmente um enorme prazer estar aqui e representando o Instituto Ethos, porque o Ethos, desde 2009, com uma articulação de empresários para o Fórum Clima, a gente começou a pautar essa agenda de forma organizada, com um diálogo com o governo, entre os empresários e o governo, na época, lembra, Tarso, para influenciar Copenhague. Os empresários se expuseram a uma agenda de transparência, de mapeamento de inventários, com metas objetivas, e deixaram claro que esse tema entrava na pauta estratégica das escolhas, seja de investimentos, seja como uma vantagem comparativa empresarial. Quer dizer, o Fórum Clima, lá em 2009, teve um papel relevante, e mais importante, que eu acho que é isso que está acontecendo aqui hoje, ele continuou, né? De 2009 até agora. Quer dizer, o Fórum Clima tem trabalhado junto com os governos, e aí eu quero fazer uma menção especial aí à ministra Isabela Teixeira e agradecer ao Gaetani de estar aqui representando. Nós fizemos um trabalho importante de equalização das políticas de clima estaduais com a federal, né, Caio? Isso foi um trabalho importante porque não é para uma lei, a lei tem que pegar, tem que funcionar, ela tem que ser possível, ser aplicada, e que as nossas empresas consigam, a partir de um marco regulatório, a partir de políticas públicas, elas avançar e na direção do que nós acreditamos. Acreditamos que a economia de baixo carbono é uma vantagem comparativa para nós, empresários. A verdade é que hoje nós temos clareza que não dá mais para ter posições atomizadas, nós temos que trabalhar junto. E esse processo é o grande mérito aí do Roberto, do Penido e de todos que acabaram, que os nomes foram citados aqui,
E essas plataformas, Gaetani, seja o Fórum Clima, seja a Coalizão, são plataformas para diálogo com o governo, para dar o conforto que a gente pode ter uma NDC ousada, desafiadora, porque isso é vantagem comparativa para as nossas empresas e nós acreditamos nisso. Obrigada. A minha própria biografia diz o que eu acredito. Eu acredito que tem que estar todos os setores envolvidos, a sociedade civil, a cidadania, as empresas conscientes e os gestores públicos comprometidos com a qualidade de desenvolvimento. O que eu vejo acontecer aqui hoje só pode me dar uma enorme satisfação, porque eu vejo a sociedade representada, aqui está mostrado aí, toda esta plateia, este grupo aqui presente, representando os mais diversos setores, mostram que unidos, para mim, reforçam a confiança de que unidos e dialogando, mantidas as suas diferenças, eu tenho uma experiência pessoal, represento uma cultura do coletivo, a própria Natura, eu e meus sócios com as nossas diferenças, mas unidos com uma visão comum. Eu acredito no poder transformador desses movimentos e desses processos. O que nós estamos aqui construindo é uma visão comum. Acho que nesses tempos bicudos que a sociedade brasileira vive, políticos, econômicos, judicial, quer dizer, nós sabemos todos de um momento muito difícil, isso aqui é uma grande notícia, quer dizer, uma grande notícia de uma sociedade amplamente articulada, sem viés partidário, sem projeto de poder, mas com um projeto de transformação, querendo construir um diálogo muito positivo com as instâncias de governamentais, sem as quais as coisas não vão acontecer na escala devida, mas com uma energia muito grande. Então, representando essa crença, eu já tive meu tempo esgotado, não cumpri o prometido, mas só queria dividir com vocês uma enorme alegria e confiança nesse processo. Muito obrigado. Os assuntos que nós estamos assinando aqui como compromisso são fundamentais, né? Combate ao desmatamento, restauração de áreas degradadas, apoio ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a questão da mudança da base energética, né, botando para fora os fósseis. Então, é uma agenda, a coalizão, na minha avaliação, vai fazer muita diferença na agenda ambiental, social, econômica e climática do Brasil. Cumprimos com louvor e em tempo recorde o primeiro desafio, que foi juntar todo mundo aqui, as adesões estão crescendo, a nossa vibe está bombando, né? Mas temos um desafio ainda maior pela frente, como sempre, né? Que é fazer com que a vibe continue bombando, implantar de fato, no concreto, no chão, os compromissos que nós estamos assinando aqui hoje, influenciar a posição brasileira na COP, né? E fazer com que esse movimento chegue à sociedade. Uma coisa a gente tem absoluta certeza nas discussões que lá ocorrem. Não existe solução para a questão do clima sem envolver as florestas. As florestas são parte essencial da discussão. Só para todo mundo conhecer, provavelmente nascerá em Paris uma meta de que o mundo volte a ter 30% de área florestada no planeta. Hoje nós temos 27%. São 4 bilhões de hectares de áreas que ainda resistem. Esse 30% foi o que tínhamos em 1990. Não está muito tempo atrás. Em 25 anos, nós devastamos 400 milhões de hectares. E agora, para voltar aos 30%, nós teremos que recuperar cada ano 5 milhões de hectares durante os próximos 80 anos para voltar. Quer dizer, é muito mais difícil construir do que destruir. Então, essa é uma meta que provavelmente voará em Paris. E as florestas são o jeito mais simples, mais barato, mais natural de sequestrar carbono. Então, é fundamental destacar que, entre as 17 propostas da coalizão, nós estamos, eu queria destacar 3, que praticamente endereçam soluções que o Brasil poderá destacar no cenário internacional. Um para expandir os maciços florestais no Brasil e no exterior. O segundo para aumentar o consumo de produtos a priori renováveis, que são os produtos florestais. E o terceiro, a introdução do pagamento de serviços ecossistêmicos.
Então, eu diria que o Brasil foi capaz de construir essa coalizão que é inédita. Nenhum outro país conseguiu pôr business e sociedade civil organizada para discutir claramente interesses comuns. E eu acho que nós temos muito a fazer juntos. A minha expectativa é que a gente construa aqui dentro do Brasil, porque muitas dessas propostas são independentes de negociação internacional e são boas para o nosso país como nação. E outras são propostas que nós podemos juntos fazer voar internacionalmente. Muito obrigado. E acho que um desafio dessa coalizão tem um documento que tem várias ideias que são sensatas, mas tem muita inércia contra essas ideias. Então, o que a gente tem que fazer contra essas inércias? Então, esse é um tema crítico. E parte da inércia vem, porque tem gente que não quer que essas ideias avancem e muitas vezes tem cortina de fumaça. A gente tem que, uma parte, limpar essa cortina de fumaça. Eu queria trazer alguns dados para limpar alguma dessas cortinas de fumaça. Uma delas é que, se reduzir o desmatamento, vai ter um congelamento da economia na Amazônia, por exemplo. Os nossos dados têm demonstrado que o combate ao desmatamento tem ajudado a aumentar a produtividade na região. Então, tem um descolamento já da economia rural em relação ao desmatamento. Antes, essas duas coisas estavam juntas, a economia agora está crescendo, apesar da redução do desmatamento. Então, essa é uma primeira cortina que a gente tem que eliminar. A gente já reduziu bastante desmatamento, mas ainda tem um desmatamento muito alto, quase 500 mil hectares por ano. Isso dá quase 1/3 das emissões do Brasil. Então, a gente pode reduzir rapidamente as emissões, ainda continuando a reduzir o desmatamento, porque tem 10 milhões de hectares de pastos sujos na Amazônia. Isso significa, é uma área que equivale a 40% do estado de São Paulo, que tem na Amazônia com pastos que são mal utilizados. Então, tem uma oportunidade enorme para reflorestar e para produzir melhor nessas áreas. A instituição a qual eu pertenço, a Universidade de São Paulo, pretende contribuir de duas formas, além dos muitos grupos que trabalham. A primeira, em parceria com a WRI, que nos recebeu, a Raquel Biederman recebeu o grupo de pesquisadores, que estudam o monitoramento dos INDCs dos outros países. Quer dizer, para o Brasil ser um protagonista, não basta só ele fazer o dever de casa, mas países como a China, Estados Unidos, União Europeia, Índia, Rússia e Indonésia, que emitem mais do que o Brasil, têm que também assumir os seus compromissos. E isso significa monitorar os INDCs que estão sendo submetidos para ver o quanto de efetivo está sendo realizado na direção do sonho coletivo. A segunda contribuição, e que será feita junto com a FAPESP, é a coerência entre as métricas do desenvolvimento sustentável e as métricas de Paris. Nova York será o palco das métricas do desenvolvimento sustentável, e o que nós podemos perceber é que os dois grupos dialogam um pouco, especialmente no Brasil e mesmo em outros países. Essa é uma contribuição no sentido de ver como métricas mais sofisticadas que estão na Declaração de Desenvolvimento Sustentável pós-2015 podem dialogar com as métricas de Paris. Gente, eu queria só reforçar dois pontos que eu considero importantes. Eu vejo aqui um público diversificado, muito engajado, reunido. E em maio, a SOS Mata Atlântica promoveu Viva Mata, e nós fizemos o primeiro encontro dos secretários de meio ambiente dos estados da Mata Atlântica. E todos eles, nós tivemos 13 entre secretários e representantes, e todos eles assumiram um compromisso pelo desmatamento ilegal zero na Mata Atlântica. Vocês viram, quando a gente lançou os dados do Atlas, que 9 dos estados, dos 17, já estão com um índice muito pequeno, abaixo de 100 hectares. Então, eu acho que essa coalizão, pode contribuir muito para que esses estados, além de cumprir o desmatamento zero, eles possam também responder ao compromisso de restaurar, de recuperar a Mata Atlântica. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou, ele acatou um argumento da Frente Parlamentar Ambientalista, e ele determinou, associando a relação da crise hídrica com o desmatamento, e ele determinou que os estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro apresentem um plano e metas para a recuperação
das áreas de preservação permanente, principalmente das bacias hidrográficas. Então, eu vejo que, primeiro, dar os parabéns ao ministro Luiz Fux, porque realmente ele acatou essa decisão e ajudar esses estados a cumprir, porque eles não vão conseguir fazer isso sozinhos, e eu acho que aqui tem muitas instituições e pessoas que podem contribuir nessa iniciativa. Então, muito sucesso para todos vocês, para todos nós. E vamos continuar puxando o governo para ter metas mais ambiciosas, metas mais claras, até mesmo mais transparência em como estão definindo suas metas. E lembrando aqui, num dos artigos do Goldenberg, ele cita uma passagem, acho que atribuída a Stalin, que coloca que as batalhas são ganhas nos campos de batalha e não nas conferências de paz, depois que as guerras acabam. Ou seja, nós temos sim como fazer alguma coisa já aqui e nós temos que fazer parte dessa solução imediatamente. Vamos em frente. O mais importante desse trabalho aqui é, de fato, a coalizão. É o movimento, né, que foi aqui conquistado, né, numa articulação fenomenal, juntando entidades com visões distintas, mas com o objetivo de a gente chegar lá em Paris, em dezembro, e ter uma posição de país, né, que leve o governo a ter uma posição de país que avance, para que a gente seja competitivo e eficiente e que possa ajudar a proteger o planeta. Conte conosco, muito obrigado. E quando nós recebemos o convite no ano passado, eu confesso que eu fiquei assim, no dia 18 de dezembro, acontece alguma coisa ainda de importante no dia 18 de dezembro, mas o convite vinha da nossa líder do Diálogo Florestal, Miriam, vinha do Penido, vinha do Roberto. Eu falei, bom, as referências são muito boas, tem que aceitar esse convite. Vim para São Paulo sem muita expectativa. Quando terminou a rodada de apresentação naquele grupo, não só a quantidade de pessoas, mas o perfil das pessoas, a capacidade de influência das pessoas e das instituições que estavam ali, quando terminou aquela apresentação, eu pensei, agora vai, agora vai. E quando a gente faz todo esse processo, de lá para cá, de dezembro até hoje, né, e chegamos nesse momento aqui, com a qualidade do documento de posicionamento que conseguiu se chegar, e com esse grupo aqui presente, com essa representação, mais uma vez eu fico animado e trago aqui a animação e o entusiasmo da conservação internacional. Agora vai. Não tem como um grupo com essa perspectiva, com essa capacidade de influência, com essa capacidade de fazer, que não consiga fazer. E a nossa expectativa é que, para além de influenciarmos a posição e a proposta do governo brasileiro para o próximo período de acordo da Convenção do Clima, para além disso, eu acredito que nós temos aqui um potencial enorme de fazer coisas, de começar a fazer desde já, de começar a ter um processo de transformação no meio rural, nos meios produtivos, agregando a sustentabilidade para o centro do sistema produtivo, com esse grupo, com esse time, com essas instituições, com essas adesões, com esta coalizão, eu não tenho dúvida, agora vai. Impressionante o que esse grupo conseguiu mobilizar e criar em 6 meses. Vocês são fantásticos mesmo. E o que eu acho, o comentário que eu queria fazer, Roberto e todos, é que o que é legal dessa coalizão é que, de um dia para o outro, várias das iniciativas que vários aqui, que todas as instituições estão fazendo, tem um nicho assim para se acoplar. Quer dizer, imediatamente o que a gente está fazendo tem um colegiado, um bando de participantes muito maior do que individualmente estaria.